Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 208 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Nós estamos aqui na Semana da Paixão, a descrição da Semana da Paixão, e acabamos de ler ontem aquela observação de Nosso Senhor, né, que da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o vosso louvor. Ele cita aqui, essa é uma parte do Salmo, né, 8. Eles reconheceram o Salmo, mas Jesus não se deixou enganar pelo seu silêncio. Sabia o que podia esperar daqueles homens. Um de seus primeiros atos na manhã de segunda-feira foi amaldiçoar uma figueira estéril que vira em seu caminho de Betânia para o templo. Pedro notou no dia seguinte o que lhe acontecera às folhas novas e aos brotos remanescentes. Olha, mestre, exclamou ele, como secou a figueira que amaldiçoaste. Jesus então lhes disse que com verdadeira fé poderiam mover uma montanha, mas quando rezasse, deveriam perdoar os seus inimigos, como pretendiam ser perdoados. Era evidente, porém, à medida que se passava o dia, que não esperava tal fé nem tal oração dos escribas e dos fariseus. Quando chegaram ao templo, viu Pedro que o Senhor mais uma vez expulsava os banqueiros e vendedores e lhes derrubava as mesas e cadeiras, exclamando: porventura não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. A atmosfera era cada vez mais a de uma batalha em que não se podia nem se dava trégua. Quando voltou ele ao templo, na terça-feira, logo pela manhã, seus inimigos haviam recuperado um tanto de suas forças, depois das derrotas dos 2 dias anteriores, e se preparavam, embora com o devido cuidado, para não colocar em risco os próprios pescoços, a disputar de novo com ele, interessados em defender o seu luxo e a sua riqueza, e as almas dos milhares de judeus que já invadiam o pórtico de Salomão para aclamar Jesus. Pensara Pedro que já podia cantar vitória. Contudo, agora via fariseus, herodianos e saduceus avançarem, um após outro, no que era evidentemente um plano organizado para atacar Jesus e enredá-lo em armadilhas para desacreditá-lo perante o povo, lançando mão de todos os meios, honestos ou não. Então aqui o povo, né? De novo o povo, né? Então, todo mundo estava interessado, os fariseus, né? Estavam interessados em convencer o povo, né? Porque a grande ameaça deles era o povo. Era aquela massa de judeus que estava acorrendo a Jerusalém para a Páscoa, né? Para a festa da Páscoa. Então é preciso, se não convencer o povo, pelo menos abrandar, né, aquele entusiasmo
que eles demonstravam por Nosso Senhor. Entusiasmo passageiro, vai passar rapidamente esse entusiasmo, né? Porque o povo é assim mesmo, né? Viu o Senhor esquivar-se de cada investida, fazendo os seus inimigos recuarem cambaleantes. Os fariseus, que exigiram prova da sua autoridade, e a quem ele fez calar com a pergunta a respeito de João Batista, revelando assim a hipocrisia deles. Os herodianos, a quem devolveu a moeda com o conselho de dar a César as coisas que eram de César e a Deus as coisas que eram de Deus. Os saduceus, que tentaram ridicularizar seu ensinamento sobre a ressurreição por meio de um exemplo artificial e tiveram resposta tão decisiva, até mesmo um dos escribas exclamou, Mestre, disseste bem. Marcos 12, 32. Então aqui, Nosso Senhor está estabelecendo, não é, uma forma que foi seguida depois pela igreja de debate com seus inimigos. Uma forma de enfrentar os inimigos da igreja. Essa forma que Nosso Senhor estabelece aqui é uma forma seguida pelos grandes debatedores da igreja, né? Nos séculos vindouros, né? Os grandes santos, os grandes intelectuais, doutores da igreja, né? Usaram essa. E aí passa pela patrística toda, Santo Agostinho, nos debates, passa pela Idade Média, né? Com Santo Tomás de Aquino, por exemplo, com São Boaventura, Santo Alberto Magno, né? Depois vai pela Renascença inteira, né? Com São Francisco de Sales, com os protestantes, com Santa Teresa, com São João da Cruz, enfim, com os jesuítas, né? Os grandes defensores do Papa, que foram fundados inclusive na Renascença, né? Tendo os chamados de hipócritas em pleno rosto, continuou a chamar-lhes a atenção para as grandes parábolas tão claramente dirigidas a eles. A dos maus servos que mataram os enviados de seu senhor e foram eles próprios despojados e destruídos. A dos 2 filhos, com sua moral de que os publicanos e as prostitutas arrependidas entrariam no céu antes dos sumos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus. E a do filho do rei, cujos indignos convidados ao casamento foram mortos, enquanto sua cidade era queimada. Tinham rejeitado a pedra angular do Salmo 117. Contudo, abre aspas, todo o que cair sobre aquela pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair será esmagado. Foi nesse momento que os escribas e os príncipes dos sacerdotes desejaram prendê-lo, se não temessem o povo. Abre aspas, porque entenderam que essa parábola se referia a eles. Fecha aspas. Lucas 20, versículos 17 a 19. Entretanto, Jesus encarou todos eles e perguntou: que pensais sobre o Cristo? De quem ele é filho? De Davi, responderam sem hesitação. Como então, movido pelo Espírito, Davi o chama de Senhor, quando diz: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus filhos debaixo dos teus pés. Se Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Aqui tem Mateus 22, né? A resposta evidente era que Davi tinha profetizado a encarnação de Deus em um dos seus descendentes,
estava ali diante deles naquele decisivo momento, que, né, o descendente que estava ali diante deles naquele decisivo momento, exigindo a sua fé. Mas Anás e seus filhos já tinham endurecido seus corações e feito sua escolha eterna. Abre aspas. E ninguém podia responder-lhe uma só palavra, e daquele dia em diante não houve mais quem ousasse interrogá-lo. Fecha aspas. Então aqui, veja, aqui Nosso Senhor está dialogando com os fariseus, usando o que eles mais... o fundamento da autoridade dos fariseus, né? Veja como é que isso é importante, né? Nosso Senhor está não só fazendo uma exégese bíblica, explicando o que Davi queria dizer com o que ele escreveu, mas também ele estava usando as escrituras, não é? Em frente ao povo, lançando as escrituras na cara dos fariseus, que eram os doutores da lei. Os fariseus eram aqueles que diziam que conheciam as escrituras. Nosso Senhor está dizendo claramente, para todo mundo ouvir, que os fariseus não entendem as escrituras. Aqueles doutores da lei não entendiam naquela época, não entendiam mais naquela época a lei. É uma desmoralização completa desses intelectuais judeus, né? Veja, isso era a casta mais alta intelectual, né? E era por ser a classe mais alta, intelectualmente falando, que eles detinham o poder, que eles detinham o controle do templo. Esta era a origem de todo o seu poder e de toda a sua riqueza, reconhecida pelo povo judeu. E Nosso Senhor estava mostrando que eles não entendiam o que as suas escrituras estavam falando, né? Aquelas escrituras das quais eles eram doutores, né? Isso é a desmoralização completa do poder intelectual que eles tinham. Ficava claro que eles já não tinham mais a capacidade de interpretar as escrituras, de interpretar a palavra de Deus. Era Deus mesmo que estava falando para eles que eles não tinham, né? A mesma técnica ele usou com o demônio no deserto. O demônio citava as escrituras e ele fazia a exegese das escrituras para o demônio. Foi somente então, depois de terem tido sua derradeira oportunidade e haverem repelido seu amor deliberadamente e para sempre, que Pedro viu o Cristo erguer-se imponente acima deles e pareceu tornar-se aquele juiz dos vivos e dos mortos que se havia autoproclamado quando tomou a ofensiva verbal contra eles e os pôs a todos em debandada numa das mais impressionantes cenas da história humana. Impotente, palidez deve ter se espalhado pelo rosto cadavérico de Anás e pela cara balofa de Caifás, quando diante de toda aquela multidão que desencaminhavam e exploravam, se viram retratados e humilhados como jamais acontecera ou haveria de acontecer com qualquer classe dirigente ou com qualquer turba de intelectuais, né? Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés, disse Jesus em primeiro lugar à turba e a seus discípulos. Observai, pois, e fazei tudo o que eles vos disserem, mas não imiteis as suas ações, porque dizem e não fazem, porque amarram cargas pesadas e insuportáveis e as põem nos ombros dos homens, mas nem sequer
com um dedo as querem mover. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados Rabi pelos homens. Mas vós não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem deixeis que vos chamem de mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Quem entre vós for o maior, será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então aqui é um resumo, né, do que Nosso Senhor falou em vários momentos, né, atacando essa classe da inteligentícia judaica da época. Não é? Tinha ele agora atingido o terrível e abrasador clímax de sua derradeira pregação pública. Foi uma experiência tremenda para aqueles que tinham ouvido as 8 bem-aventuranças 3 anos antes, vê-lo voltar-se agora para seus amedrontados, mas desafiadores inimigos, e descarregar por sobre suas cabeças, como um Deus proferindo sentença, o trovão de 8 deliberadas maldições. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmo não entrais, nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale nada, mas se jura pelo ouro do templo, fica obrigado pelo seu juramento. Insensatos e cegos, que é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Cegos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezastes os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Isto é que devereis praticar sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, que filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, limpais o que está por fora do corpo, do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois como sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
Edificais sepulcros para os profetas e adornais os monumentos dos justos. Assim, dais testemunhos contra vós mesmos, de que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Acabai, pois, de completar a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Matareis e crucificareis uns, açoitareis outros nas vossas sinagogas, e expulsareis da cidade, de cidade em cidade. Deste modo recairá sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta geração. Mateus 23, 13, 36. A voz majestosa se calou, e no apocalíptico momento que se seguiu, todos aqueles milhares de pessoas permaneciam como que petrificadas, imóveis, silenciosas, aguardando sem saber exatamente o que. Ele terminara. Parecia ter descido sobre ele um grande cansaço. Depois ergueu os olhos e pronunciou as sentidas palavras de adeus. Veja que nós estamos aqui na terça-feira, né? Da semana da Paixão, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Pois bem, a vossa casa será deixada deserta, porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em diante, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. João 23, versículos 37 e 39. O efeito que hoje essas palavras têm sobre aqueles que conhecem a continuação dos fatos parece ter se perdido inteiramente no que concerne a Pedro e aos demais apóstolos. Talvez tenham estado a cochilar, encostado à parede, só escutando. Talvez tenham dado um suspiro de alívio por ver que o sermão acabara. Talvez já tivessem ouvido tantas vezes coisas semelhantes que agora não mais lhes atraíam a atenção. Mas a falta de compreensão que eram capazes de manifestar em tais ocasiões nunca pareceu mais obtusa do que na narrativa evangélica acerca do que fizeram quando acompanharam o Senhor através de um dos pátios do templo, afastando-se da multidão ainda silenciosa e aterrorizada. Pareciam mais uma turma de turistas curiosos do que de seguidores daquele que fizera em vão seu derradeiro apelo àqueles para quem estava prestes a morrer. Começaram a inspecionar a arquitetura com olhos apreciativos e a fazer observações a respeito de algumas de suas perfeições. Mostravam-se especialmente interessadas pelo tamanho dos blocos de mármore com que Herodes havia construído o templo de Salomão. Alguns deles tinham 5 metros de comprimento, 3 de altura e 4 de profundidade. Aqui novamente temos a prova da fidelidade com que estas cenas foram relatadas. Somente a vida real podia ser tão grosseira e imprevisível. Pois um dos 12, e o Evangelho de Marcos dá a entender que foi Pedro,
de fato observou, depois de espichar o pescoço, enquanto seguia junto com os outros ao lado do Messias. Olha, mestre, que pedras e que construções. Vês todos esses grandes edifícios? Replicou Jesus tristemente. Não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Aqui essa descrição tem Marcos, Lucas e Mateus. Pedro achou isso... Bom, então aqui vocês vejam que... Como foi importante Nosso Senhor Nosso Senhor e Deus Pai, né, ter enviado o Espírito Santo. E o que significa o Espírito Santo? Ou melhor, qual é a ação principal da terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Esse pessoal, esse conjunto de 11 que Nosso Senhor próprio escolheu, que foram os criadores da igreja, eles até esse momento, na Semana da Paixão, depois desse discurso, dessa despedida de Nosso Senhor, eles estavam preocupados com os blocos de concreto do templo. Eles estavam, como o próprio Walsh falou, né? Eles estavam ali como turistas, né? E veja, como que a igreja foi fundada por essas pessoas, né? Certo? São Tomás de Aquino, acho que na Suma contra os Gentios, no início dela, ele diz exatamente isso. Esse foi o maior milagre de Nosso Senhor. Transformar aqueles 11, né, no que depois eles se tornaram, né? Então depois vocês leiam, se tiverem oportunidade, as duas cartas que Pedro escreveu, que sobreviveu, né? Que Pedro escreveu, para vocês verem a altura que se levou esse homem tosco, né? Depois da vinda do Espírito Santo. Não? O ensinamento da igreja sobre o Espírito Santo, ele pode ser captado, pelo menos, a essência dele, o aroma, né, dessa terceira pessoa da Santíssima Trindade, por meio desse milagre. Esse milagre, né? É muito bom que a gente esteja exatamente, né, na semana, e inclusive seguindo a novena, né, do Espírito Santo, para a gente sentir, né, a ação do Espírito Santo, né? E é assim que ele age nas nossas porcas vidas. O Espírito Santo age assim nas nossas porcas vidas, né? Como ele agiu sobre esses 11 homens, sobretudo em São Pedro, né? Tá certo? Aqui também tem mais uma característica da Santíssima Trindade, né? Para fazer as grandes obras, né, que a maior delas é a fundação da igreja, ele escolhe pessoas aparentemente desqualificadas, né, para ficar bem claro para nós que essas pessoas seriam absolutamente incompetentes para fazer o que fizeram sem a ação
da Santíssima Trindade. Né? A obra é de Deus. Né? Então, Pedro achou isso depressivo. Depressivo. Né? A destruição do templo parecia-lhe inteiramente inconsistente com os gloriosos acontecimentos dos últimos 3 dias. Olha só. Estava relacionada também, na mente dos judeus, com o fim do mundo. Discutiu essas objeções com seu irmão André e com os filhos de Zebedeu, quando cruzaram o vale do Cedron em direção ao Monte das Oliveiras, e todos concordaram em pedir ao Senhor, tão logo se achassem a sós com ele, que explicasse sua pessimista observação. Pessimista, né? Observação. Esta oportunidade sobreveio no fim daquela tarde, quando o encontraram sentado na encosta da colina, descansando em meio da escuridão que se adensava e contemplando tristemente a velha cidade revestir-se de luzes, uma após outra, como uma mulher dissoluta, enfeitando-se de joias para os seus divertimentos na própria casa da perdição. Que metáfora bela aqui do Walsh, né? Então, Jesus estava observando, né? Jerusalém ao entardecer, né? E observando as luzes sendo acesas, né? As sombras sendo criadas, né? E aqui ele compara essa Jerusalém, né? Com uma mulher dissoluta enfeitando-se de joias para os seus divertimentos na própria casa da perdição. Jerusalém, casa da perdição. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Perguntaram. E qual o sinal de que isso está para acontecer? Pormenorizadamente, o fatigado homem-deus contou a seus ingênuos amigos o que não achara adequado explicar aos burocratas e às turbas emotivas no templo. Jerusalém seria inteiramente destruída, em meio a cenas de tribulação jamais igualadas antes ou depois, seu povo assassinado ou levado cativo para todos os países, e isto ainda em vida deles apóstolos. E foi mesmo, né? Aqui tem a nota dizendo que aconteceu isso no ano 70 do primeiro século, uns 40 anos depois que isso aqui estava acontecendo. Os profetas haviam escrito a respeito disso. Daniel, por exemplo, abre aspas, depois dessas 62 semanas, um ungido será suprimido e ninguém será a favor dele. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo de um chefe que virá. Seu fim chegará uma invasão, e até o fim haverá guerra e devastação decretada. Daniel 9, versículo 26. E Moisés, abre aspas, o Senhor te dispersará entre todos os povos de uma a outra extremidade da terra. Também não encontrarás sossego no meio dessas nações, nem acharás um lugar onde descansar a planta dos pés. Ao contrário, o Senhor te dará um coração agitado, porá a lividez em teus olhos e o desânimo em tua alma, e a tua vida estará como suspensa diante de ti. Fecha aspas. Deuteronômio 28, 64 a 66. E Zacarias, abre aspas, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos aqueles que a levantarem ficarão feridos, e em torno dela hão de se reunir todas as nações da terra. Fecha aspas. Zacarias 12, versículo 3. Jesus acrescentou que, abre aspas, Jerusalém será pisada pelos pagãos, até se completarem os tempos
das nações, fecha aspas. Lucas 21, versículo 24. Isto é bastante impressionante hoje, quando vemos os judeus começarem a restabelecer a Palestina e as nações se prepararem a entrar em luta pelo espólio da Cidade Santa. Mas o que Jesus revelou, aqui eu tenho que fazer a observação que esse livro foi escrito exatamente no ano da fundação de Israel, né? 1948, tá? Então é por isso que ele está dizendo isso aqui. Mas o que Jesus desvelou aos 4 pescadores a seus pés foi uma espantosa visão do futuro, tanto do deles como do mundo, pois ele bem compreendia que eles associavam a queda de Jerusalém ao fim dos tempos, e sua resposta abrangia ambos os acontecimentos. Seus apóstolos deviam levar seus ensinamentos a todas as partes da terra. Sua recompensa nesta vida seria o ódio e a perseguição de todas as gentes por causa dele, Jesus. Até mesmo parentes e amigos trairiam seus seguidores, e seriam eles caçados e mortos. Contudo, nem um só fio de cabelo cairia de suas cabeças, e pela paciência haveriam de alcançar a salvação. Lucas 21, versículos 18 a 19. O fim do mundo não ocorreria enquanto o evangelho não houvesse sido pregado a todas as nações. Um sinal da aproximação da catástrofe seria o aparecimento de impostores pretendendo ser Cristo ou falando em nome dele. Eles haveriam de extraviar a muitos, mas não deviam ser tidos como dignos de crédito ou seguidos. Haveria guerras e rumores de guerras, nações se erguendo contra nações, impérios contra impérios, tremores de terra, fomes, pestes. E tudo isso será o início das dores. Então, grande e geral apostasia da igreja ocorrerá nas proximidades do fim do mundo. Abre aspas, e sereis odiados por todas as gentes por causa de meu nome. Repetiu ele, como que falando aos cristãos dos derradeiros dias. E muitos sucumbirão, e um entregará o outro, e se odiarão mutuamente. Hão de surgir muitos falsos profetas, e seduzirão a muitos. E, por causa da crescente iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou terminar aqui a leitura, hein, desse colóquio de Nosso Senhor. Vai continuar. Aqui, a parte principal é Mateus 24, né? A parte principal é Mateus 24. Aqui tem uma nota, exatamente onde eu parei, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Tem uma nota aqui, Mateus 24, 9 e 14. O Papa Leão XIII acreditava ver sinais desse grande desvio da verdade em sua encíclica Divinum Illud Munus, de 9 de maio de 1897. Abre aspas. Não tem aspas. Todos os papas, desde então, têm feito idênticas observações. Aqui é uma nota do próprio Walsh, né? Então, aqui, digamos assim, Nosso Senhor está, depois do grande debate no templo, né? Ele já sabia o que ia acontecer com ele, não é? Ele está, então, alertando, né? Fazendo esses alertas. Essas são profecias enigmáticas até hoje, né? Porque uma parte da profecia que Jesus faz se refere realmente a Jerusalém. Outra parte não. Outra parte é ainda acontecimentos futuros, né? Então, e o que ele prevê, né?
que vai acontecer. Então, são três palavras que ele usa aqui, né? Três expressões: tremores de terra, fomes e pestes, né? Que haverá, né? Então, enfim, qualquer profecia, né, está eivado de mistério, né? Então a gente, parte dessa profecia do capítulo 24 de Mateus se refere a Jerusalém, outra parte não, né? Então essa é a leitura hoje, gente, que o foco dela foi realmente aquela extraordinária discussão com os fariseus no templo, né? E a relação que Nosso Senhor teve com esses grandes intelectuais de Israel, né? Veja, isso não é uma discussão com intelectuais pagãos, né? Ele não estava discutindo aqui com o paganismo da época, né? Isso Nosso Senhor deixaria para os padres da igreja, né? Que discutiram com os filósofos, com São Paulo foi lá na Grécia discutir com os filósofos, né? Santo Agostinho, todos os padres da igreja, São Jerônimo, Tertuliano, Orígenes, enfim. Isso ele deixou para depois, a discussão com o paganismo. Mas ele estava discutindo aqui com os doutores da lei, né? Aqueles que na época dele se arrogavam o direito de interpretar a lei de Deus, a lei dele mesmo, né? Então, essa grande discussão no templo foi entre Nosso Senhor e essa inteligentícia judaica, certo? Agora eu pergunto se há alguma observação a fazer sobre a leitura de hoje, se vocês querem fazer alguma pergunta, enfim. Fiquem à vontade. Eu vou pedir ao senhor a se preocupar. Vieira, que fala justamente, me fez lembrar, foi o senhor aí comentando a respeito de como esses 11 puderam ser a base da igreja, né? Então, porque o Padre Antônio fala o seguinte: o mestre na cadeira, em letra maiúscula, diz para todos, mas não ensina a todos, porque uns aprendem, outros não. E qual a razão desta diversidade, se o mestre é o mesmo e a doutrina a mesma? Porque para aprender não basta só ouvir por fora, é necessário entender por dentro. Se a luz de dentro é muita, aprende-se muito. Se pouca, pouco. Se nenhuma, nada. Isso é Padre Antônio Vieira, né? Falhou um pouco Sim, falhou. Falhou um pouco aqui quando você estava se referindo ao Padre Antônio Vieira, né? Então, a luz de dentro, o que é? A vontade, né? A vontade. A disposição da nossa vontade. Dirigida pelo Espírito Santo. Uhum. Não existe luz de dentro sem o Espírito Santo. Né? Por isso é que, enfim, tem toda o ensinamento da igreja em relação ao Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo, etc, etc. Mas os dons do Espírito Santo se referem a exatamente essa luz, não é? Se quiserem, ao amolecimento do coração, né? Se quiserem, o amor de Deus, porque o amor é uma coisa também que é muito mal ensinada e muito mal entendida, né? O amor é um ato da vontade. Não é um ato dos atributos sensíveis da alma. Não é? É um atributo da vontade.
ama-se com a vontade, ama-se com o coração, não é isso? Então, essas luzes, não é? Não são luzes sensíveis. A metáfora de luz é muito apropriada aqui, mas não é uma luz sensível, não é? É uma luz intelectual, não é? É uma luz que ilumina o intelecto e direciona a vontade, né? Então, essa luz pode ser também a luz da humildade para você aprender, né? Então, e por isso que a expressão coração endurecido se aplica muito bem a aquela classe dirigente do templo, não é? Eles ouviam as palavras de Jesus, eles compreendiam o que Jesus estava falando, não é? Eles conheciam as Escrituras, eles sabiam que o Nosso Senhor estava se referindo a cada uma das partes da Escritura. E não tinha dúvida a respeito disso. Os intelectuais, né? Com quem ele estava dialogando, né? Porque veja, Nosso Senhor, muito provavelmente, os ouvintes dessa discussão talvez não tivessem acompanhando, como os apóstolos não acompanharam, né? Mas intelectualmente os doutores da lei estavam sabendo o que ele estava falando. Qual que foi o problema desses intelectuais, né? É que a sua vontade não seguiu o intelecto. A sua vontade não seguiu a compreensão do intelecto. Ou seja, eles mantiveram o coração duro. Eles não amoleceram o coração. E quem não amolece o coração não aprende, né? Não aprende. Mesmo nas coisas mais simples de aprendizado, você tem que ter humildade para aprender. Sem humildade você não aprende nada, não é? E Padre Antônio Vieira está certíssimo, não é? Como sempre. E aqui nós vemos, aqui pode ser dito que aqui é uma crônica que nós estamos vendo do que acontece com as pessoas que têm o coração endurecido, né? É um aprendizado que nós temos para nós, né? Porque veja bem, uma outra coisa que nós devemos observar muito bem, né, é aquela sequência de condenações, né, e maldições que Jesus lançou contra os fariseus e os escribas, né? Os ai de vós. Se vocês lerem esses ai de vós com cuidado, tá certo? Há condenações aqui que se aplicam perfeitamente a nós. A nós. Nós podemos cair em todos esses ai de vós que Jesus lança contra os fariseus e os escribas. Tá certo? Então, é muito bom que a gente faça esse exercício. Considerando essas palavras que ele lança contra os fariseus como palavras lançadas contra nós, para ver se a gente não tem um comportamento farisaico hoje na nossa vida, né? Esses ai de vós são muito pedagógicos, se nós considerarmos que eles são lançados também contra nós, né? Ai de vós aqueles que fizerem como os fariseus fazem. Então, veja que os ensinamentos dessa semana da paixão, né,
os ensinamentos que foram dados, né, na Semana da Paixão original, né, são impressionantes, né? Impressionantes. As condenações, né, e as profecias da Semana da Paixão são impressionantes, né? Porque veja, isso aqui estava na quarta-feira, mas Jesus sabia tudo que ia ocorrer, né? Ele sabia que na quinta-feira à noite começaria a paixão verdadeira, né? Os sofrimentos maiores de Nosso Senhor, né? E ele estava ainda tentando, digamos assim, converter os fariseus, chamá-los a uma realidade superior à que eles estavam ligados, né? Certo? E eu não suspeito que alguns daqueles fariseus tenham se convertido realmente, né? Aquelas pessoas inteligentíssimas, né, tenham se convertido, né? Mas é tremendo, né? É tremendo esses acontecimentos. São tremendos esses acontecimentos dessa semana, né? Porque à medida que o tempo vai chegando próximo à paixão, né, Nosso Senhor parece que ele tem, digamos assim, claro que ele não tem, mas é como se ele tivesse mais pressa, né, para fazer as coisas antes da sua morte na cruz, né? Mas enfim. Tremendo. Essa semana é realmente... E a gente nunca lembra disso, né? Desse drama, né? É um drama humano iluminado pela luz sobrenatural, né? É um drama que um ser humano estava vivendo, não é? Mas esse ser humano era também Deus, não é? Então, e esse ser humano, que era Deus, estava tratando de uma parte com a escória intelectual da humanidade e de outro lado com aqueles 11 que iam fundar a sua igreja, né? Olha a responsabilidade que pesava nos ombros de Nosso Senhor, né? Então ele estava construindo a sua igreja, a igreja sacramental, né, que ia perpetuar para sempre a sua doutrina, né? Então ele tinha que cuidar daqueles 11, e ele estava lançando na fuça dessa inteligentícia judaica, não pagã, judaica, todas as verdades que eles tinham que escutar, né? Que coisa tremenda, né? Que semana, né? Tá certo? Que semana. Juliana tá cheia de coraçãozinho hoje. Então, gente, mais alguma observação? Mais alguma? Como que nós somos duros de coração mesmo, porque quantas vezes nós já ouvimos essa narração, essa narrativa, e a gente precisa de muita explicação para tentar amolecer alguma coisa. Todo ano a gente escuta as 4, né? As 4 narrativas da Paixão do Nosso Senhor, segundo os 4 evangelistas, né?
Mas aquilo é incrível isso, né? São palavras que entram e saem dos nossos ouvidos assim tão facilmente, né? E depois tem duas, também tem duas perspectivas que você pode ouvir aquela narração. Ambas absolutamente justificadas, ambas certas. Uma é uma perspectiva da piedade católica, não é? Você fica profundamente entristecido e profundamente focalizado nos sofrimentos que a humanidade de Nosso Senhor, aqui a humanidade de Nosso Senhor é submetida. Essa é uma visão muito alta, muito espiritual. Esses sofrimentos, os sofrimentos de Nosso Senhor, que são a representação em escala altíssima dos sofrimentos nossos, né? Aquela coisa de assumir a cruz, de sofrer com Nosso Senhor, de oferecer os nossos sofrimentos a Nosso Senhor na cruz. Tudo isso faz parte da nossa espiritualidade católica, né? A outra perspectiva é essa que nós estamos discutindo aqui, que é a perspectiva do conjunto, digamos assim, talvez uma perspectiva histórica, vou chamar assim, né? Do que representou aquilo em termos de todas as questões humanas que estavam em jogo ali, né? De todas podemos descer até a análise da técnica da disputa de Nosso Senhor, que eu disse que influenciou toda a igreja depois, né? Como disputar com os inimigos, né? Toda essa perspectiva histórica, né? Nos ajuda na outra perspectiva, a perspectiva da piedade católica, né? Porque ali, quer dizer, nessa semana estava desenrolando a coisa mais importante que já aconteceu na história humana. Nada antes nem depois se equipara ao drama da Semana da Paixão. Nada, absolutamente nada, né? Todo o drama da humanidade foi concentrado, né, numa semana, né? Todo o drama da humanidade depois da queda de Adão, porque a queda de Adão foi um clímax dramático, terrível, né, se desenrola naquela semana. Aquela semana é a resposta ao pecado de Adão, né? Enfim, aquela semana é a semana principal da história da salvação, né? Ou seja, é o clímax de todo o projeto que Deus fez para a humanidade depois da queda de Adão, né? Tudo que Deus projetou para, de alguma forma, mesmo depois da queda de Adão, resgatar-nos, estava sendo desenrolada naquela semana. Essa perspectiva não é uma perspectiva piedosa, né, digamos assim, mas é uma perspectiva de compreensão intelectual muito importante para nós, né? Para que a nossa fé se fortaleça, né? Para que a nossa compreensão fortaleça, para que a nossa vida seja mais frutífera, digamos assim, né? Para que a nossa vida ganhe sentido a partir desta semana, né, que está sendo narrado aqui, né?
O Paulo levantou a mão. Bom dia. E ao mesmo tempo, precisava desse endurecimento de coração para acontecer toda a história da salvação, né? Claro. Precisava. Não adiantaria se tivesse sido amolecido e nada tivesse acontecido, o sacrifício, a paixão, nada disso. É verdade. Isso faz parte do plano. Isso faz parte do plano, não é? De Deus. Ele mostrou, na verdade, que o endurecimento do coração do homem crucifica Deus. Não é? Por isso que, num sentido misterioso, os santos dizem, né, reafirmam, ao longo de toda a história, que Jesus sofre no céu pelo endurecimento de nosso coração. Não é? Nosso Senhor sofre no céu. Seu coração é atingido. O Imaculado Coração de Maria sofre no céu. É nesse sentido. É nesse sentido de que o endurecimento do coração do homem crucifica Nosso Senhor permanentemente, né? É isso que o crucificou. No sacrifício cruento da cruz, né? E veja como é interessante, né? O que a gente vive na missa é exatamente isso, né? A missa é o sacrifício de Nosso Senhor. Então, nós assistimos de novo, todas as vezes que a gente vai à missa, este sacrifício, não é? Sacrifício que foi feito por causa do endurecimento do nosso coração e foi feito para que o nosso coração se amoleça, não é? Vendo Nosso Senhor na cruz, não é? Então, do ponto de vista intelectual, digamos assim, não é? A missa é toda a história passando de novo. Toda a história passando de novo. Não é? Dessa semana momentosa, né? Mas nós ainda vamos revivê-lo aqui, viu, gente? Pode. O capítulo ainda não acabou. Ele ainda vai. Tá no finalzinho, mas ele ainda vai nos lembrar de várias coisas, né? Dessa semana terrível. Terrível, por um lado, esplendorosa de outro, né? Então, essa coisa das pessoas hoje, né, modernamente, né, ficarem horrorizados com a cruz, né, vem exatamente da pouca compreensão que se tem de todo o processo que transcorreu nessa semana. Veja, esse horror à cruz nós vamos sentir nos apóstolos. Nos apóstolos, num momento crucial. Então é uma coisa natural. A natureza humana, ela recusa terminantemente esse sofrimento. Ela causa repulsa na natureza humana, né? Esse sofrimento de Jesus. E causava nos apóstolos na época. Né? Porque eles não tinham sido ainda iluminados pelo Espírito Santo.
E Oi. daí, né, professor, a gente tem exatamente essa questão o senhor fala muito do tom de falta de emoção dos evangelhos, justamente porque essa era uma necessidade de acontecer, senão não haveria redenção. Não, a secura dos evangelhos é uma coisa das mais tremendas, né? Quando a gente lê esses relatos, né? Porque o objetivo deles era esse, né? Era contar o que tinha acontecido com os maiores detalhes possíveis, né? Para ficar registrado para sempre, para os seguidores de Nosso Senhor, né? O que realmente aconteceu, sem nenhuma mancha de sentimentalismo, né? Não se tratava de sentimentalismo. Os evangelhos não procuram nos estimular dó de Nosso Senhor. Não é? Não, nós não estamos com dózinha de Nosso Senhor. Não é essa a perspectiva. Não é? Mesmo porque todo mundo que tem dózinha de Nosso Senhor tem dózinha de si mesmo, né? Então, essas pessoas que recuam diante da cruz é porque eles recuam diante dos próprios sofrimentos, né? Não encaram de frente os próprios sofrimentos, né? Então, Jesus, os próprios evangelistas, né, quiseram nos ensinar aí uma grande lição, né? De olhar com objetividade, né, o sofrimento, de olhar com um olhar que procura a realidade das coisas e não as sensações que as coisas vão nos estimular, né? Porque essas são sensações da própria natureza humana, né? Nós temos que ter um olhar sobrenatural, né, para aquilo. E é esse o olhar que os evangelistas nos passam, né? Não é porque eles mesmos não tinham, na época que estavam escrevendo, essas sensações humanas. É claro que eles tinham. Quando eles estavam escrevendo, eles estavam revivendo todo aquele processo que eles mesmos passaram, não é? Então você imagina o tanto de emoção que foi cada um dos evangelistas escrever aquilo, não é? Quanto de emoção, de piedade, de choro não deve ter acontecido enquanto os evangelistas escreviam aqueles acontecimentos, né? Mas nada disso é importante ali naquela descrição. Nada disso é importante, tá? Importante é olhar para a realidade da coisa. O que aquilo significou para a nossa realidade, para a nossa vida real, né? Então, gente, Deus lhes pague a paciência, a presença, os comentários, né? Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Amanhã nós retornaremos à página 216, já no finalzinho do capítulo. Do capítulo 18, né? Certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro Apóstolo,
rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.